Você entendeu o que era aquilo na caixa do Dick Hallorann? Essa foi a parte mais importante e mais confusa do episódio. Além disso, nós tivemos diversos exemplos de como a coisa não é um indivíduo, não é uma criatura. A coisa é Derry inteira. E agiu em diversos núcleos, em diversos momentos diferentes. E aqui nesse vídeo nós vamos entender o episódio 5 de It com spoilers. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo da minha cobertura de It, bem-vindos a Derry. Toda semana aqui no canal Matheus Mendes tem análise do episódio da semana. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve agora no canal se você não está inscrito e ativa o sino de notificação também para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Me segue no Instagram para você acompanhar a saga no meu banheiro sem teto e se você treina, faz academia e quer comprar produtos, suplemento, enfim, essas coisas com desconto, usa o meu cupom Matheus no site da Growth que você também ajuda na criação de conteúdo por aqui. Eu já sabia desde o começo do episódio que esse Matt Clements era falso. E se você acompanha os vídeos por aqui, você também já sabia, porque eu já comentei que o Matt Clements é citado no livro de It como vítima de um dos ciclos anteriores da coisa. A morte do Matt Clements é uma morte que está documentada no livro. Então, se é histórico a morte dele e se é canon, não teria como ele ficar vivo na série. Principalmente depois da cena inicial, a cena de abertura da série, que a gente vê a coisa atacando ele. Sem falar que não teria como o Matt sobreviver esse tempo todo nos esgotos sem comida e sem água. Então, desde esse momento, eu já estava desconfiando que era a coisa assumindo a forma de uma de suas vítimas para ludibriar as outras. E aí o Matt diz para os meninos que ele conseguiu fugir porque a coisa se alimenta durante a noite e dorme durante o dia, e isso é mentira. A gente sabe, né, que a coisa ela hiberna durante 27 anos, mas durante um ciclo ativo da coisa, a coisa fica acordada e fica atenta o tempo todo sobre tudo que está acontecendo na cidade. Inclusive, na cena que a coisa atacou a Lily no mercado, era de dia. Na cena no episódio passado que a coisa atacou o Will Hanlon no lago, era de dia. E no primeiro filme também, né, It, a coisa, quando a coisa mata o George Denberg, ela mata o George durante o dia. Então, se você assiste com atenção, você já anotou desde o comecinho que esse Matt era falso. Mas uma verdade que ele disse é que nos canos abaixo de Derry é onde o palhaço vive. O palhaço Pennywise, a forma favorita da coisa. E o fato da cidade toda pensar que a Lily tentou arrancar o olho da Marge é até que bom. A gente viu aqui nesse episódio que a Marge não perdeu o olho, né? O olho dela apenas foi ferido e a Marge inventou ali uma desculpa para livrar a barra da Lily. Contudo, toda a escola viu a Lily naquela cena horrível. Então toda a cidade acredita que a Lily é uma psicopata assassina. Todo mundo já achava a Lily psicopata assassina porque ela foi internada em Juniper Hill 2 vezes, mas essa cena com esse tanto de testemunha só fez todo mundo ficar 100% certo disso. Mas isso é bom para Lily, com as patricinhas, os atletas e todos os valentões da escola achando que a Lily é uma louca capaz de arrancar os olhos das pessoas, ninguém mais vai mexer com ela. A Lily agora ela tá safe de sofrer bullying para o resto da vida. Então a fama de psicopata caiu bem a Lily. Não podemos dizer o mesmo do Hank Grugel, né? Para ele tá sendo bem ruim. Inclusive, aqui nesse episódio, a Ronnie mais uma vez veio com a ideia deles irem até a polícia, falarem pra polícia, contarem a verdade pra polícia. E Ronnie, supera. Isso não vai funcionar. Vocês já tentaram. Se o Matt aparece vivo ali na delegacia de polícia e fala o que aconteceu de verdade, a polícia ia dar um jeito de racionalizar as coisas e ainda assim culpar o Hank Grugel pelo acontecido. Não tem como vencer esse jogo tentando fazer as autoridades acreditarem no sobrenatural. Agora eu confesso que o movimento da Lily, deles irem sozinhos até os túneis, até o esgoto de Derry, até o covil da coisa, tentar resgatar o Phil com vida, foi um plano meio suicida extremamente corajoso, né? Eu entendo a motivação da Lily, só que eu nunca me colocaria numa situação dessa. Foi um plano muito burro e corajoso também. Essas crianças são muito corajosas. E tivemos um exemplo claro nesse episódio de como a presença da coisa influencia atos violentos em Derry. Durante a reunião do conselho lá dos indígenas, é mencionado sobre esse tal augúrio, né? Que é essa influência, essa força que deixa os habitantes de Derry mais violentos durante os ciclos da coisa. Derry foi construída em cima da coisa, né? A gente viu no episódio passado a história de origem e o campo ali da coisa acabou virando Derry. Então tudo em Derry sofreu influência
influência da criatura. As pessoas de Derry também sofreram influência dessa criatura. É por isso que elas são mais violentas e por isso que elas são mais apáticas a atos de violência, como a gente viu nos episódios passados, a Charlotte tentando salvar o menininho ali que estava sofrendo bullying e a cidade toda olhando para ela como se ela fosse a louca. Isso é meio que comum em Derry, mas quando a coisa está acordada, esse comportamento é acentuado. O Hank Gorgon sofreu uma tentativa de assassinato enquanto ele estava em trânsito com a polícia. E assim, o cara que tentou matar o Hank Gorgon, ele tem os seus motivos. Ele tem um sentimento de raiva, ele tem um sentimento de frustração, ele tem a tristeza, ele acredita que o Hank é o culpado pelo assassinato daquelas crianças. Então o sentimento desse cara é um sentimento legítimo. A raiva e o ódio que ele tem do Hank Gorgon já existiria naturalmente. Só que ali em Derry, durante o ciclo da coisa, esse sentimento ele é acentuado. Todos esses sentimentos ruins são ampliados pela presença da coisa, inclusive a gente viu que a coisa estava ali assistindo e se divertindo. Os indígenas mencionaram que o ciclo atual que a gente está vendo na série, né, o ciclo de 1962, está sendo muito mais tranquilo e muito mais calmo do que os dois ciclos imediatamente anteriores, o ciclo de 1935 e o de 1908. Mas isso é só porque o incêndio do Black Spot ainda não aconteceu. Esse incêndio deve ser o que vai fechar esse ciclo da criatura e esse incêndio vai ser adaptado ainda nessa temporada. Inclusive, a segunda temporada de Bem-vindos a Derry deve adaptar o ciclo de 1935 da coisa e a terceira adaptar o ciclo de 1908. Os criadores da série falaram que tem um motivo da história estar sendo contada meio que de frente para trás, né, de trás para frente, e que a gente vai entender esse motivo mais pro final da temporada. Então, vamos esperar para ver. O fato é que a coisa age em diversos lugares ao mesmo tempo. O acidente no ônibus com o Hank Gorgon foi a coisa também. No livro, há diversos exemplos da coisa influenciando acidentes e tragédias de acontecerem. Isso prova que o Pennywise em Derry está em tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Só nesse episódio, ele atacou o ônibus que estava fazendo a transferência do Hank Gorgon, ele influenciou aquele cara a matar o Hank Gorgon, ele passou o episódio todo na forma do Matt Clements com os meninos, enganando os meninos, enquanto ele estava assombrando outras pessoas em outros lugares. Ele apareceu como tio Sam demoníaco para os militares naquela operação, enquanto em outro lugar ele estava na forma de Matt com os meninos e ao mesmo tempo ele estava destruindo o ônibus que estava fazendo a transferência do Hank Gorgon. Tudo isso estava acontecendo em paralelo. Então é isso, sabe? Não é como se a coisa fosse um indivíduo, uma criatura que estivesse apenas em um lugar. Em Derry, a coisa é como se ela estivesse se espalhado em tudo, é como se a coisa fosse um campo de força. Inclusive, no livro é dito que a coisa é Derry e Derry é a coisa. Então, para a coisa estar agindo em 3 lugares distintos ao mesmo tempo em Derry, não é um desafio. Para a coisa é como estar em um lugar só, porque Derry é seu corpo, Derry é o seu organismo. É mais ou menos, vamos pensar no corpo humano. Você aí, você consegue matar um mosquito com uma mão, você consegue mexer no celular com a outra e ao mesmo tempo você poderia pisar e matar uma barata. Você está agindo em 3 lugares ao mesmo tempo, você está executando 3 diferentes ações ao mesmo tempo, mas para você isso é tranquilo, porque é o seu corpo, né? O seu corpo é igual com o Pennywise em Derry. Óbvio, se acontecer alguma coisa muito importante e muito especial, todas as suas atenções, o seu corpo todo vai se voltar para um lugar. Com o Pennywise é exatamente igual. Tirando esses momentos muito graves, em circunstâncias normais, nós e o Pennywise somos capazes de executar diversas tarefas ao mesmo tempo. Foi confirmado que a Victoria Grayson é a Sra. Kirsch que aparece para Beverly lá no filme It Capítulo 2. Desde o começo dessa temporada tem se teorizado na internet que a funcionária do Juniper Hill era uma das formas do Pennywise que atacou a Beverly no filme, e esse episódio confirmou essa suspeita. Que pena! Isso significa que a Sra. Kirsch vai morrer pelas mãos ou pela influência do Pennywise, e depois que isso acontecer, o Pennywise vai utilizar da sua forma para atazanar outras pessoas, como o Pennywise sempre faz com suas vítimas, como o Pennywise fez com Matt Clements nesse episódio. Descobrimos que a Sra. Kirsch é a mulher branca casada que o Hank Gorgon estava tendo um caso, e baseado na forma que o marido dela a trata, que a gente viu com a Lily presente, muito que bem feito, sabe? A Sra. Kirsch está muito certa de colocar um galho na cabeça desse cara. E tá explicado também o motivo da Sra. Kirsch acreditar tanto e tão fácil na Lily quando a Lily diz que o pai da Rony é inocente e dá forças pra Lily tentar limpar o nome dele. Ela sabe, ela tem certeza que o Hank Gorgon não matou aquelas crianças, porque na noite da morte das crianças o Hank Gorgon estava com ela. Ela é o álibi que não pode ser revelado. E no final do episódio a gente viu que ela foi até a Charlotte Hanlon para elas procurarem juntas uma forma de livrar a barra do Hank Gorgon. E aí eu comecei a pensar,
porque a gente sabe que Derry é violenta, a gente viu que o marido da Sra. Kirsch é um cara muito violento e durante a presença da coisa, tudo é muito acentuado, né? Então eu fiquei pensando, e se o marido da Sra. Kirsch descobrir toda essa história e ele foi a pessoa responsável por matá-la? A Sra. Kirsch precisa morrer pela influência do Pennywise para que o Pennywise utilize a sua forma física no filme, como a gente viu que aconteceu. Então tá certo que ela vai morrer. E ela morrer pela violência do marido que descobriu a traição é uma morte que eu acredito que pode muito acontecer. Mas o que vocês acham sobre isso? E o Pennywise transformou os esgotos de Derry em seu playground. Os militares invadiram a casa lá da rua Neighbolt para acessar o poço, para acessar o túnel, para eles encontrarem os 13 pilares ali, né, que cercam a coisa para tentar controlá-la. Eles foram nessa operação e levaram o Tenniel liderando o grupo com a adaga sagrada dos indígenas e, inicialmente, por isso que o Pennywise deixou ele meio que de lado. A primeira vítima do Pennywise nessa operação foi o Dick Hallorann, que foi imediatamente afastado do seu grupo. Depois, o Pennywise matou aqueles 2 militares, assumindo a forma do tio Sam demoníaco, né, e falando, eu quero você. Depois, ele apareceu como a Charlotte pro Leroy e ali ele não conseguiu nada. O Leroy, ele é um homem que tem uma deficiência, né? Ele é um homem que não sente medo. Inclusive, ele é a maior arma que o General Shaw tem, porque a coisa se alimenta de medo. Então o general encontrou uma pessoa que não sente medo e falou, cara, é você que eu preciso para enfrentar essa criatura. E nesse episódio a gente viu que a coisa tentou testar as habilidades do Leroy Hallorann e a gente viu que de fato essas habilidades se comprovaram. Leroy não ficou com medo, ele ficou, na verdade, foi mais obstinado depois que a coisa apareceu para ele. Mas ele foi o único, né? Todas as outras pessoas ali nos esgotos, elas estavam se pelando. Quando o Tenniel saiu correndo ali daquele oficial, o cara largou o dedo nele e essa cena me deixou assustado porque que militar burro. O Tenniel, ele tinha a adaga sagrada que o Pennywise tem medo, a adaga que impedia o Pennywise de atacar quem estivesse com ele. O Tenniel conhece os segredos daqueles labirintos. O Tenniel, ele sabe a localização dos 13 pilares que eles estão procurando e o General Shaw, no começo da operação, disse para eles protegerem os seus ativos. O Tenniel é um ativo muito valioso nessa operação e o cara estava atirando para matar. Então assim, que burro, e acabou morrendo. Todos os militares nessa operação morreram, né? A série deu a entender isso, com exceção, é claro, do Dick Hallorann e do Leroy. As crianças também foram para o esgoto só para sofrerem, né? Todos os meninos estavam mortos, eles ainda passaram pelo trauma de ver o corpo dos amigos deles ali, e o coitado do Will quase levou um tiro na cara do seu próprio pai. Pelo menos, agora a Lily está de posse da adaga dos indígenas, né? A adaga é essa que a escolheu e que salvou a sua vida, porque o Pennywise naquela cena, ele veio obstinado a matá-la e só não fez isso porque a adaga estava ali. Mas você entendeu a cena da caixa do Dick Hallorann? O que foi tudo aquilo? A gente já comentou aqui algumas vezes que o Dick Hallorann, ele é personagem do universo de O Iluminado. Inclusive, é ele que ensina para o menininho, o Danny, em O Iluminado, como utilizar essa habilidade, esse brilho, que a gente fala que é a habilidade que o Dick está mostrando em quase todos os episódios da série. Crianças com o brilho costumam guardar traumas, medos e memórias psíquicas dentro dessas caixas mentais. Em Doutor Sono, outra obra do Stephen King, o Danny, o menininho que possui esse poder do brilho, ele aprisiona espíritos dentro dessa caixa. E o Dick Hallorann fala para ele que ele pode ter quantas caixas ele precisar. Na série, vimos que a coisa pegou essa caixa do Dick Hallorann. A coisa fala ainda que encontrou essa caixa escondida no esfíncter da alma dele. Ou seja, o que quer que tenha sido a coisa que o Dick Hallorann aprisionou dentro dessa caixa, ele escondeu tão fundo na sua mente para ele mesmo nunca mais ter contato com o que estava ali dentro. Entretanto, seus caminhos se cruzaram com os caminhos do Pennywise e na visão a gente viu que o Dick Hallorann tentou resistir a essa dominação. A figura da avó dele ali na visão é o subconsciente do Dick Hallorann tentando resistir à influência da criatura, enquanto o avô dele é uma representação da própria coisa. Então aqui o que a gente está vendo é uma batalha mental, e essa cena provou mais uma vez que o brilho não é forte o suficiente para conter o Pennywise. Dick Hallorann tentou muito, mas mesmo assim o Pennywise conseguiu acessar a sua caixa mental. Mesmo assim, o Pennywise conseguiu acessar os seus traumas e os seus medos mais profundos e desbloqueá-lo. Pennywise está de posse das memórias, dos poderes, dos medos e dos traumas do Dick Hallorann. Pennywise tem posse e ele tem conhecimento da mente completa de um verdadeiro telepata. E agora ele vai poder utilizar isso contra as crianças. Mas é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio 5 de Bem-vindos a Derry. Deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se não está inscrito. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir os meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.